Bom, então aí falando mais especificamente sobre a folha, nosso último tecido vegetal, né? A folha, então, elas são revestidas por epidermes superior e inferior, cujas células são achatadas e aclorofiladas, facilitando a entrada de luz e dotadas de estômatos, sobretudo na face inferior, tá? Então, essas epidermes aí têm essas células dispostas de forma achatada. Lembre que a epiderme é unistratificada, então ela só possui uma camadinha, né? E nesse caso aí elas são aclorofiladas, né? Então facilita a entrada de luz, porque lembrem que a luz vai incidir lá na folha e chegar no parênquima clorofiliano, né? Para aí sim ela ser absorvida e processada pela fotossíntese. Então as células da epiderme, que são esse tecido de revestimento, são aclorofiladas, elas não possuem a clorofila. Quem vai possuir é o parênquima clorofiliano, tá? Então, essa luz, ela precisa passar pela epiderme para chegar no parênquima. Então, é interessante que essa epiderme seja clorofilada e bem fininha, né? Então, unistratificada para permitir essa entrada da luz, né? E como eu falei para vocês, alguns anexos aí da folha, dentre alguns anexos da folha, a gente tem os estômatos, né? Sobretudo na face inferior. Então, a folha tem a face superior dela e a face inferior. O estômato fica na face inferior da folha. E o que fazem os estômatos? Só recapitulando, eles fazem a troca gasosa. Então, eles se abrem para permitir entrada e saída de gases, tá? E por que eles ficam na parte inferior e não na superior? Imagine se eles ficassem na face superior da folha, que está em contato direto com o sol. Essas folhas iriam dissecar, né, iriam perder água muito mais facilmente, porque essa água iria sair em forma de vapor por esses estômatos e ia desidratar essa folha muito mais facilmente. Então, os estômatos ficam localizados na parte inferior para serem protegidinhos ali da luz, tá? O interior é ocupado pelo mesófilo, constituído por dois tipos de parênquima clorofiliano, ou clorênquima, também é um outro nome interessante aí para o parênquima clorofiliano, né? Então, a gente tem o parênquima palissádico, que é formado por células alongadas justapostas, né? Com pequenos espaços entre elas, tá? E o parênquima lacunoso, que possui células de formato mais irregular, separadas por amplos espaços, que vão possibilitar, então, uma melhor circulação dos gases, tá? Então, essa união aí do parênquima palissádico com o lacunoso constitui o mesófilo, tá? Pelo mesófilo, então, vão passar as nervuras, que contêm os feixes de vasos condutores, envolvidos por uma bainha de esclerênquima. Então, se vocês olharem uma folhinha, vocês pegarem assim, vocês conseguem ver bem as nervuras, né, dessas folhas. E o que são essas nervuras, então? São os feixes de vasos condutores, tá? Que estão nas folhas. Então, é basicamente isso aqui, ó. Essas nervurinhas que eu tinha falado aqui para vocês, tá? São esses feixes de vasos, né? Então, a gente tem aqui, na estruturação da folha, a parte superior e a parte inferior aqui. Aí a gente vai ter, então, primeiramente, a epiderme, né, que está revestindo essa folha. Mais para fora, mais externamente da epiderme, a gente tem a cutícula, que é aquela estrutura composta de cera, né, para evitar a dissecação da folha também. Então, é outro tipo de estrutura de adaptação para evitar que a folha perca água, tá? Aí a gente tem, abaixo da epiderme, o parênquima clorofiliano palissádico, tá? Aí a gente tem a nervura aqui entre esse parênquima palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso, tá? Então, o palissádico, que é aquele mais estruturadinho, mais justaposto, tá na parte mais superior aqui, e o clorofiliano tá na parte mais inferior, sendo alternado aí por meio dessas nervuras, né, desses feixes vasculares, tá? Esses feixes vasculares, então, são compostos de um conjunto de xilema e floema, com uma bainha de esclerênquima por fora, tá? Protegendo aí esses vasos dentro dele, né? E aí a gente tem a epiderme inferior, que possui, então, essas aberturinhas, que são os estômatos, tá? Então, esses estômatos, na realidade, eles são estruturas que abrem e fecham, né? A estrutura básica do estômato é tipo assim, aí vai ter... Não, esse aqui não vai ficar bom.
assim. Tipo como se fossem dois feijõezinhos, né? E aí essa parte interna do estômago abre e fecha, tá? Então, abre para permitir a troca gasosa quando é necessário, né? Então, isso daí basicamente que é esse estômago aqui que está sendo visto dessa forma cortada, né? Então, o estômago, como eu disse, está na epiderme inferior para que ele não perca água à toa, né? Se ele estivesse aqui em cima, a luz solar ia incidir diretamente nesse estômago e ele ia perder muito mais água por meio de forma de vapor aí, e a planta ia acabar se dessecando, né? Se desidratando, tá? As angiospermas podem ser facilmente diferenciadas pelo padrão de distribuição das nervuras em suas folhas, né? Então, as monocotiledôneas têm folhas paralelinérvias, ou seja, o que é ter folha paralelinérvia? As nervuras são dispostas lado a lado, tá? Então, são aquelas folhas, vocês já devem ter visto, uma folha bem longa que tem as nervuras todas paralelas, assim, né? E as dicotiledôneas possuem folhas reticulinérvias, ou seja, tem uma nervura central e algumas ramificações mais evidentes ali, né? Então, de novo, é outra forma de classificação e de separação aí das plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aí aqui eu tenho um resumo disso, né, nessa tabelinha, mostrando essas características. Então, as monocotiledôneas, como eu disse para vocês, tem um cotilédone só, que é uma folhinha embrionária, né? Os caules das monocotiledôneas apresentam feixes vasculares dispersos, tá? Diferente ali das dicotiledôneas que eu falei para vocês, que tem todo aquele procedimento, né, de espessamento do caule. Então, o xilema fica para dentro, o floema para fora, tem toda aquela produção, né, e espessamento do caule. As partes abaixo da superfície do solo são em formato de cabeleira, então as raízes estão em formato de cabeleira, tá? E as folhas, como eu disse para vocês, tem nervuras paralelinérvias, que é exatamente isso aqui que eu falei, né? Daquela folha mais longa com essas nervuras paralelas aqui, tá? Já as dicotiledôneas, a gente tem, obviamente, dois cotilédones, né? Dois cotilédones, os feixes vasculares em círculo, então fazendo aquela disposição para o aumento da espessura, né? As raízes são axiais ou pivotantes, então tem aquela raiz principal e tem algumas saindo, né, das porções laterais. E as folhas possuem nervuras ramificadas, então não são paralelas, né? Tem uma nervura central e as outras nervurinhas saindo aqui do lado delas, tá? Então tem aqui a nervura central e as outras saindo do lado. Então são nervuras ramificadas, né? Fora aquilo que eu tinha falado da estrutura das peças, né, da monocotiledônea e da di. Mono é geralmente trímera e di geralmente pentâmera, certo? Então, essas são as diferenças básicas, né, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Referentes aí a todas as estruturas e tecidos vegetais. E dessa maneira eu encerro a parte teórica dessa aula, em que eu falei dos tipos diferentes de tecidos vegetais, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem. Vejo vocês na próxima aula.